Fala, Bate-Pops! A gente voltando, sempre trazendo pessoas especiais, porque esse entrevistado, ele acompanhou praticamente toda a sua trajetória, né, seu Paulo Há um Oliveira? bom tempo da minha carreira profissional. Foi seu fã e você virou fã dele, né? Uma história boa pra Ambos, contar. ambos. A gente se respeita, a gente se gosta muito há muitos anos. Bom, Uhum, a gente traz aqui no nosso estúdio do Bate-Pops uhum. esse grande médico, empresário, que vai contar um pouco da sua história. Mostra aí para Recebendo, nós. já tá aí nas câmeras, recebendo Uhum. o doutor Fernando. Ele mandou aqui o doutor Fernando Fernando Pessoa. Pessoa. Médico, ginecologista, obstetra por mais de 40 anos de experiência. Tá contando aqui quantas cirurgias? Não, Certo. partos eu fiz aproximadamente uns 16 mil. 16.000 Partos. 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 Cirurgia. Entre outros, É, Entre entre outros outros. procedimentos. esse, cirurgia ginecológica e Ajudou para obstetrícia. manter a humanidade, porque o Elon Musk ele disse que tá fazendo filho porque tá com medo da extinção da humanidade. O doutor botou 16.000 no mundo, né? Ora não. Então, vai. Ginecologista, dedicando a sua vida ao cuidado da saúde da mulher, tendo acompanhado milhares de histórias de nascimento, superação e transformação ao longo de sua trajetória. Mas o doutor Fernando ele não parou aí. Além da sólida carreira médica, ele também se destacou como empresário no ramo imobiliário, como ele falou aqui pra gente, atuando de forma estratégica e empreendedora, sempre atento às oportunidades e mudanças do setor. Com uma visão ampla construída ao longo das décadas de dedicação, ele traz hoje uma bagagem única que une a sensibilidade humana, o olhar clínico e espírito empreendedor. Prepara-se para uma conversa rica em vivências, aprendizados e inspiração. Aqui no nosso Bate-Pop, seja bem-vindo. É um prazer, não do pai, não do filho, dos PPs aqui, né? Pronto, Dos ó, os Paulos aqui pops, no né? Paulo nosso Oliveira, Paulo Bate-Pop. Sadar. Paulo Sadar. É Aham, prazer todo meu. aham. Fiquei lisonjeado com o convite, tá? Dei várias entrevistas ao Paulo Oliveira. Não só o Paulo Oliveira, eu estava comentando aqui antes que eu sou fã de rádio, eu era macaco de auditório. Eu morava a 100 metros da Rádio Dragão do Mar, onde o Paulo Uhum. começou, onde Isso. começou Samantha Marques, Jurandir Mitoso, Todos nós né? passamos por lá, pela Aí Dragão. e eu ia lá olhar, brechar lá, ver o pessoal trabalhando, né? Uhum. Adorava a Samantha Marques, lindíssima. Na época, minha melhor amiga. Um Né? grande fã de rádio também era o Ives Dias Branco, não era, Pronto, doutor Ives Fernando? Dias Branco, Ali era muita. fã de Tem, rádio, tem viu? vários, Paulo Quezado, né? Paulo Que você Quezado, outro ligou fã de várias rádio. vezes, né? Isso. Pronto, Cândido aí Albuquerque. e eu estava comentando aqui com o Paulo que eu sou fã dele desde que ele migrou. Eu já acompanhava alguma coisa na Rádio Povo, Isso. mas quando ele migrou, que foi assim uma sensação da cidade na época, que foi Mexeu com tudo comprado lá, foi. a preço de dólar, A né? preço de ouro, foi. Preço de ouro, Aham. né? E aí eu comecei a acompanhar. E eu, na época, o meu horário que eu começava a operar era 6 horas da manhã. Então eu acordava 15 para 5, ficava esperando você entrar. Doutor, por que que esses procedimentos cirúrgicos, aproveitando a sua presença, são sempre realizados nesse horário, 6 horas? Eu fiz uma intervenção cirúrgica das cordas vocais, doutor Wilson Meirelles, Certo. grande médico, um grande abraço para ele, doutor Wilson, um grande abraço. E eu fiz o procedimento cirúrgico justamente 6 horas da manhã. É. Por que, Não, a gente doutor? começa, porque geralmente o médico, quando vai operar, ele não tem só uma cirurgia, né? Ele tem duas, Hum, três, né? Ele hum, programa aquilo para ser hum, durante o período da manhã ou da tarde, tá hum, entendendo? hum, Então, a cirurgia ginecológica e alguns partos hum, cesariana, que era de manhã, né? Que era uhum, matinal, aí uhum, fica bom para todo mundo, toda a equipe. A gente se uhum, organiza, começa uhum, o procedimento com anestesista. Ali começou uhum. a cirurgia, mas geralmente tem mais de uma, duas ou três. Então você dá o dia todinho, Aí né, vai doutor? até no período da manhã, né? Tenta Era iniciar comum. mais cedo por conta da agenda, Já, né? e de noite Tem também também. essa questão de estar. Eu costumo fazer essa coisa toda? Não, Em jejum. não. Você se Em alimenta jejum. bem, toma café. Não, o paciente, né? Uhum, Sim, você tem que respeitar o jejum do paciente, né? A uhum, ansiedade, porque geralmente quando a pessoa vai para um procedimento cirúrgico, ela passa a noite sem dormir direito, né? Fica preocupada. Aí ela chega no hospital 5 horas da manhã, 4h30, né? quer se Internam, livrar daquilo, né, já doutor? quer resolver. E Uhum, para o médico é a hora que ele está começando a operar, né? Então, geralmente a gente marca uma. Minha cirurgia durava em média 2 horas, é uma para 6 horas, uma para 8, uma para 10 horas, tá uhum, entendendo? uhum, Aí fazia durante a manhã 3, 4 cirurgias. uhum. Tinha tempo para a família, doutor? Para a família? Sim. Total. Eu costumo dizer que eu fui um pai presente de ir a todos os festas de crianças
Dos seus filhos. meus filhos, o meu caçula, né? Que Qual a idade do caçulo? o caçula tem 31 anos hoje. Engenheiro. Tá? Engenheiro, mora em Portugal, mora Bora na na Europa. Europa. Uhum. Eu tenho uma médica de 35 Bora aqui que também? mora em São Paulo, Mora em São né, Paulo. professora da USP. Aham. E tem a Lívia, que tem 33 e que mora aqui, que é a Essa é a tia mais Thay próxima do Freitas. senhor, né? Não, o mais próximo, o mais querido, saiu declarado para elas também, viu? Aham. É o Fernando, que é o meu caçula. Aham. Por quê? Porque Não é além... pelo fato dele ser o único homem, não, entre os dois? não, talvez, mas Tem é isso assim, também. foi o mais amigo, foi o que eu mais viajei. Eu tive a oportunidade de viajar, fazer várias, depois que eu me separei da mãe dele, ele Só passou foi a o ser... culpado dele amar morar fora, foi, doutor? Não, ele foi sempre mais presente, sempre esteve na minha casa, ia toda sexta-feira dormir comigo lá, sabe? A gente viajou, fomos até o show, até o final do mundo. Depois nós fizemos a travessia do Atlântico umas 2 vezes. Ele morou fora na Irlanda, na Holanda, e aí eu ia visitá-lo, tá entendendo? Então eu fazia as minhas melhores viagens, vamos dizer assim, eu curtia ao lado dele, tá entendendo? bom. Quando eu era criança, que os 3 viajavam com a gente, ele era mais apegado a mim, né? As meninas ficavam com a mãe e ele era mais apegado a mim. Então, fomos à Disney pelo menos umas 5 vezes, tá entendendo? Desde 11 meses, 2 anos e meio, 7 anos, 8 anos, até adolescente. Aí, na adolescente, eles não querem mais viajar com a gente, Não, né? não. Certo? Chega numa fase que eles abandonam a gente. Não, viajei muito com Depois meus volta filhos. tudinho. Viajei muito com meus filhos. Viajei. Eu conheço 47 países, né? Nossa Achei uns 1000 lugares, né? Então, muita dessas viagens eu fiz com as minhas companheiras, né? Mas a maioria com meus filhos. Principalmente o caçula, o Fernando, né? Sei. Doutor, desses países todos que o senhor já conheceu, qual o mais exótico, o mais interessante? Pronto, eu costumo dizer assim, o que eu mais gosto de voltar, né? Eu vi até uma reportagem de um camarada que diz assim, quando me pergunta todos os países que eu visitei, aí eu digo assim, é os Estados Unidos da América. Foi o país que eu tive mais oportunidade de voltar. Eu fui aos Estados Unidos, acredito que umas 25 vezes, 30 vezes, né? Conheço a costa leste quase toda, costa oeste eu não conheço nada. Tinha um sonho de fazer a Rota 66, que era cruzar os Estados Unidos, com meu filho e com meu pai. Infelizmente não deu para a gente realizar esse sonho. Mas os países que eu mais visitei, em primeiro lugar os Estados Unidos, depois a França. Agora, os mais exóticos e mais me encantaram, a Turquia. A Turquia, eu sou encantado com a Turquia. Eu vejo muito sobre o Marrocos. Você esteve no Pronto, Marrocos? já estive no Marrocos por 2 É vezes. aquilo que a gente vê mesmo. Eu acho essa pobreza tão grande. Não tem pobreza. Eles são muito parecidos com o Brasil. Eu diria que é um nível um pouco maior. Mais elevados. De vida, de IDH, de Isso, vida, desenvolvimento humano. de desenvolvimento humano, tá entendendo? São um pouco mais Parecidos com a gente, são parecidos nordestino, com a gente. né? E outra coisa, povo muito caliente, tá? Outro povo muito caliente que eu amo também são os argentinos, né? Tive umas 10. Rapaz, os argentinos, essa ideia de que os argentinos não gostam do brasileiro é distorcida. Não gosta porque somos adversários no futebol, né? E eles gostam mais de futebol do que a gente. Estive lá uma vez também. Mas você saindo de Buenos Aires, da região do Prata, né? Que é um outro povo, o argentino que mora em Buenos Aires, eles são mais snobs. Eu fui pra Córdoba. Pronto, eu já fui para El Calafate, eu fui para Ushuaia, que é na Pontinha, eu fui para Bariloche. Buenos Aires, né, capital? Buenos Aires, Puerto Iguaçu, que é outro Casamento. Sempre bem recebido, doutor, de chegar. muito bem recebido, alimentação maravilhosa. Aliás, eu nunca fui constrangido. Carne, não? Eles adoram churrasco. Rapaz, eu comi uma linguiça de sangue lá, o negócio escroto. É choripan que eles chamam. Choripan. Foi pra um Chouriço. restaurante. Vende chouriço, né? Noivo Lobo. Aí pedimos o prato tradicional lá. E veio uma linguiça de sangue. Crua. Não, de sangue. De sangue. De sangue. Eu adoro a Argentina também. É um povo nem muito misturou caliente, assim. né? Mas é assim, cada país a gente leva uma memória boa. Eu prefiro dizer assim,
tem aqueles que eu não gostei, por não ser Por bem tratado. exemplo? Por exemplo, Bélgica, Bélgica. Suíça. Foram os que, assim, adoro a Itália, tá entendendo? Tem uma irmã que mora lá, já fui várias vezes, tá entendendo? E adoro viajar, fazer cruzeiro, fiz mais de 30 cruzeiros. Já cruzei o Atlântico umas 4 vezes. E agora, próxima viagem, vou para Lua de Mel, vou para... Lua de mel. Ô, Lua de Lua mel. mel. Com 66 anos. Vou para minha próxima Lua de Mel. Aí, só para esnobar, vou para Roma, depois eu pego um cruzeiro, aí vou para as Ilhas Gregas, depois Pegar o Turquia. contato do doutor, porque aí se o Volto. Papa foi eleito dele estiver lá, a gente ele se entra ao tiver, eu vivo entro. pro A noiva tem programa. quantos anos, doutor? A E noiva? aí, A noiva tem 25 anos. tá certo. Aí, é mesmo? Eu costumo dizer assim, eu não gosto de dizer minha idade, não, mas Não. é assim, cronologicamente, eu tenho um pouco mais. Mas assim, o corpinho de 36, Você tá igual o Amado Batista. os sonhos de 26 e uma mulher de 25. Aquela geral que diz que pra cavalo velho o remédio acabou. Não, é assim, olha, eu tive experiências de viver com mulheres, por causa da minha idade, a minha primeira esposa tinha 2 anos a menos do que eu. Depois eu tive outros relacionamentos, outra namorada, geralmente um pouco mais nova, né? Então, 30 anos, e essa é mais jovem do que eu, 40 anos, tá entendendo? Mas é uma união que a gente já está junto há 5 anos, Já vem enrolando já há 5 anos. nós já vamos só oficializar, né? A gente já vive... Quer dizer, se ela tem 23 anos, o senhor conheceu com Não, ela tem 25 anos. 25 eu conheci com 19 para 20 19 anos. para 20 anos. É. Ela ia completar 20 anos. Foi quando eu conheci a minha. Ela tinha Pronto, 19 anos. Já estamos há 45 anos juntos. Eu tinha uma regra antes que era assim, eu não gostava de envolver com meninas mais novas do que as minhas filhas. E as aventureiras, doutor? Passaram muitas pelo senhor, não Alguns, passaram? né? Não, eu digo assim, que você tem direito a todo tipo de relacionamento. Então, eu digo assim, eu agora, plagiando o Abílio Diniz, Abílio Diniz morreu com 83, 84 anos, né? Ele estava com uma Perdeu mulher o nova, né? filho, casou novamente. Foi. Ele separou, teve um casamento de 4 filhos. Aí foi sequestrada, não sei se você se lembra. Lembro, sim. Depois ele Foi mudou um de drama vida. danado no Brasil. Acabou o casamento de anos, casou novamente com uma mulher mais jovem, Mais jovem. tem 2 filhos com ela. E ele diz assim, ele perdeu o filho, né? O filho que ele mais amava. Foi. Perdeu foi uma tragédia com pra essa ele, né? tragédia. Aí ele disse assim, mas eu não posso me queixar da vida, porque meu filho teve tudo, teve uma oportunidade, teve muitos amigos queridos, muito amor e tudo. Eram ricos. E eu lhe digo assim, quando eu partir dessa, vamos escrever assim na minha laje, pode escrever assim na minha laje, eu estou aqui, mas contra a minha vontade, que eu queria ficar mais tempo, entendeu? Então eu lhe digo o seguinte, que eu sou realizado em tudo, como médico, né? Tive a oportunidade de exercer medicina em Quanto tempo de 4 médico, continentes. doutor? 42 anos, vou fazer 43 anos de formação. Formado Sempre na foi Universidade a Federal. vontade? Sim, Quero ser médico. desde criança. Olha, Não por influência de família, não. eu digo assim, que a minha memória vai aos 4 anos de idade. De 4 anos de idade para cá, eu me lembro dos fatos, quase todos os fatos importantes, tá entendendo? Então eu me lembro com 7 anos, quando a gente chegou aqui na Atuiçado, 6 anos, eu já dizia que queria ser médico, tá entendendo? Com 14 anos, o meu irmão, eu tenho um irmão que é 7 anos. Você é do interior, não? Não, sou de Fortaleza, nasci no Hospital da Polícia. Meu pai era, na época, capitão-tenente da polícia, eu nasci no Hospital da Polícia. Conheci minha primeira mulher lá, trabalhei lá, comecei a trabalhar como obstetra lá, tá? E nasci em Fortaleza. Sou de Fortaleza, sou cearense da Gema, nasci em Fortaleza. Né? Nós dois. Nós 2, né? Nós 3. Você nasceu lá no Henrique Jorge, não é isso, né? Clube por ali. O meu era ali, São Gerardo, porque eu morava ali perto do 23BC. Aí, 23BC não, é CPUR. que hoje é Secretaria isso. de Coisa, né? E aí, com 6 anos de idade, papai comprou uma casa aqui no Planalto Aldeota, que era hoje o Dionísio Torres, né? E aí, você sabe por que aqui todos os rádios, as televisões são por essa região? Não faço ideia, não. Que é o lugar mais alto de Fortaleza. É Planalto, Aldeota, É né? Planalto, né? Aí foi feito um loteamento pelo
o patriarca Patriolino Ribeiro. Patrulha Ribeiro. E o Patriolino Ribeiro, um gênio. O cara era um gênio da época. Ele criava o loteamento, aí ele criava o supermercado, aí tinha o supermercado varejão, toda a infraestrutura. o mercadinho japonês, os colégios, o Colégio Santo Inácio, né? Colégio Santa Cecília. Tudo ideia dele. Tudo isso ele doava, os terrenos, tá? Aquela igreja de São Vicente, o PSA. Olha aí. Ou ele doava, ele vendia barato para ter uma estrutura, né, da cidade, né? Certo? Então, nós somos vizinhos do Ives Dias Branco. O Ives Dias Branco morava a 3 quadras de casa, era amigo da Gracinha, Da Regina. do Ives, da Regina. Ivan né? Júnior, que hoje é o... Ivan Júnior, que é o CEO, né? É o do CEO, PAN, né? Isso. Então, convivi com vocês. Aliás, ele é o Ivan Júnior hoje é o executivo número 1 da América Latina, né? Não, um grupo fantástico, né? Pegou a genética do pai todinho, não foi? outra coisa, eu tive a honra Sim. de conhecer os grandes empresários, eu tive a honra de conhecer Edson Queiroz. Também Quando eu conheci. era garoto, o pai dele, desculpa, ele tinha, o escritório dele tinha um escritório, o cara já milionário, aqui uma mesona de coisa, e tinha 2 assessores. Um era o José de Paula Barbosa, e o outro, eu não sei se era o Mansueto, era o que Era o Barbosa também, né? aí que dirigiu a rádio, que, né, não foi Isso. na época, né? Arimatea. Arimatea. Aí ele ficava no escritório central e eu ia lá com o filho do José de Paula, né? Aí ele brincava com a gente, esses cabeludos aqui, não sei o quê. E o Ives Dias Branco, a minha mãe foi professora da escolinha que ele ajudou a reformar, a criar, que era para os filhos dos funcionários, né? Era creche escolinha, que funcionava ali, onde é a secretaria perto da igreja Santa Luzia. E aí uma vez ele nos convidou, né? Eu estava com a minha Porque eles mãe. começaram ali, não foi, doutor? Foi, João começaram. Cordeiro com o Monsenhor Tabosa. Eles começaram na padaria, né? Tinha uma Isso, padaria. na Depois Monsenhor aí, Tabosa. João Cordeiro, onde é o hotel hoje, Isso, aí foi a isso. fábrica Fortaleza. Aí eles nos levou lá para mostrar e eu fiquei encantado com aquela Ele indústria. sempre Com gostou de 6, fazer 7 isso, né? anos. Ele sempre gostou. Sempre teve muito orgulho, sempre chegam cedo no trabalho, dava as 4 incertas. da madrugada ele já estava me ouvindo lá. O rapaz que é político, como é o nome? Senador? Eunício Oliveira. Eunício Oliveira Era o experimentador era das bolachas, experimentador, né? Provador. diz o pai do Oliveira, mas ele ficava esperando o Dias Branco, o Ives Dias Branco, chegar na fábrica de madrugada, sabe? Aí, opa, não sei o que, aí se tornou um dos ajudantes dele lá, Foi, ele ajudou a vender trabalhou muito biscoito, né? Começou a fazer a parte empresarial. Doutor, e como é que... Mas, doutor, só fechando aqui com relação ao Ives, olha a hora que o Ives Dias Branco Júnior me ligou hoje. O bom dia. Certo, 4 da manhã. O cara continua trabalhando. Filho. Dizem que quem é bilionário, né, não gosta de parar de trabalhar. Não. Quer ganhar os outros bilhões, né? Todo dia desse horário, a hora que eu tô acordando, que eu tô levantando para tomar meu banho e para o trabalho, ele já tá me desejando um bom dia. É verdade. Todo santo dia. É. De onde ele estiver, doutor. O doutor, o Ives Dias Branco foi durante muito tempo, a maior fortuna do Ceará, né? Eu digo que a última notícia que eu soube, coitadinha da Dona Consuelo, que gente muito boa. Continua segurando o Ó, barco, né? Dona Consuelo ainda fazia, até um ano atrás, eu encontrei ela no supermercado São Luís, por volta de quase 10 horas da noite, fazendo compras, né? Isso. Aí, ô, Dona Consuelo, oi, tudo bem, não sei o que, eu sou filho da Marlene, que era amiga da, como é que tá sua mãe, não sei o que, vai lá. Ives Dias Branco foi a fortuna do Ceará, nunca deixou de trabalhar, acho que trabalhou até o final, né? E a humildade, a simplicidade dele. Humilde. Ave Maria. Cândido Oliveira, que hoje é um dos mais ricos também, trabalha diariamente. O cara tem mais de 20 Todos milhões. eles, eu nunca vi. Então, trabalhar tanto. quanto mais dinheiro, mais a pessoa gosta de trabalhar. Doutor, agora vamos para a sua área? Vamos. Doutor, o senhor se especializou? Cara, que ele faz. Não, eu vou ser mais suave. Antigamente era mais irresponsável, né? Perguntava cada doidice. Então, o senhor especializou-se em cirurgias íntimas de mulheres, não é? Eu fui um dos pioneiros que trouxe isso para o Ceará, tá? Eu só estudou com o Pitanguia? Não. Isso aí foi o Paulo Oliveira que me deu um título que eu gosto muito. Né? O Pitangui. O Pitangui das genitálias, né? Para não dizer uma Em homem o senhor não faz, não, né? Não.
Aí é o seguinte, mas deixa eu esclarecer alguma coisa. Muitas das coisas que nós temos na medicina do Ceará, eu fui pioneiro, tá? Então, por exemplo, hoje, quando a mulher vai para um consultório do ginecologista, ela vai e colhe a citologia lá, ele vai, examina, vê como é que tá, se tá tudo bem, aí ele colhe o Papa Nicolau, passa uma espátulazinha no colo do útero, faz uma lâmina e manda para o laboratório. E diz assim, olha, eu já digo assim, olha, deu tudo bem aqui, mas se der alguma coisa eu lhe chamo, mas se não, você volta daqui a 30 dias. Quando eu cheguei aqui, o método era diferente. O médico examinava e dizia assim, agora vai lá no laboratório de São Paulo, colher o exame, aí a paciente ia, colhia com um técnico, às vezes um técnico, um homem, às vezes se constrangia, né? E Muito trazia constrangedor, depois, né? Esse método atual que a gente colhe no consultório foi eu que trouxe aqui em 86. O senhor implantou esse sistema. Eu implantei. Outro sistema que eu implantei. Então a gente colhia a citologia no consultório, eu já mandava, tinha um laboratório, mandava ler, tive sucesso muito tempo. Depois a concorrência terminou me enforcando. Outra coisa que eu fui pioneiro em Fortaleza foi o teste do pezinho. Acho que o filho do Paulo Sadar fez o teste do pezinho. Não fez, Paulo? Fez. Você não fez, porque Não. você é um pouco mais velho do que a Rebeca. A Rebeca tem 35 anos. Eu fui na PAI na época, a minha primeira filha, e era ali perto da Câmara dos Vereadores, um lamaçal danado, imagina isso há 35 anos atrás, né? Imagina ali. Muita muriçoca, comeram a menina toda de muriçoca, e para fazer o teste do pezinho. Aí a menina não foi legal, não botou luva e tudo, aí colheu o teste do pezinho. Quando eu liguei, 2 meses depois, queria saber do teste do pezinho. Ah, a amostra extraviou. Aí eu disse, eu vou implantar o teste do pezinho. E aí, fui para o Rio de Janeiro, fiz um contrato com o laboratório e durante muito tempo liderei a coleta. Tinha uma equipe que ia lá, que tinha que ser mãe, geralmente eram enfermeiras que eram mãe. Aí colhia o teste do pezinho do bebê, a gente mandava fazer o exame e entregava para a mãe, sabe? Tinha uma assistência Pra que diferenciada. não um teste do pezinho, doutor? Teste do pezinho previne várias doenças que a criança já tem, tipo assim, um hipotiroidismo, às vezes ela tem um hormônio do tiroide, o hormônio tiroidiano baixo, aí tem que ser corrigido, tá? Ou tem algumas outras doenças metabólicas, tá? Doenças intestinais, não sei o quê, que se não for tomado providências precoces, vai Acarretar problemas no alguma futuro, né? demência, algum problema futuro. Então, ali faz uma bateria de exame, cada dia eles aumentam mais para prevenir, detectar alguma doença que o bebê tenha e fazer um tratamento precoce. Ah, bom. Tá? Tá certo? Tá explicado. Então, E o senhor, então, conseguiu Eu fui o implantar... pioneiro, eu trouxe daqui. Foi pioneiro. Fui o pioneiro. A Rebeca nasceu em 88, acredito que eu trouxe isso em 89 para cá. Quando a Lívia nasceu, que é a minha segunda filha, em 90, já foi com o teste de pezinho do laboratório. Certo. E aí, outra coisa que eu trouxe também foi o ultrassom para o consultório do ginecologista. Também não foi o primeiro, não. Foi um dos primeiros, tá? Doutor Eleutério, que ainda está em atividade, entrou antes de mim, doutor Samuel Badjan, certo? Aí eu fui um dos primeiros a ter um aparelho de ultrassom no consultório para ver a gravidez inicial, para ver o batimento cardíaco do bebê, para ver se a mulher está apresentando um risco de gravidez ectópica, gravidez nas trompas. Então, eu tenho isso há quase 40 anos no consultório, tá? Beleza, doutor. Não são todos consultórios, mas hoje vários outros, né? E a cirurgia genital, a estética genital, né? Que naquela época, você me entrevistou algumas vezes, eu fui um dos pioneiros, né? Hoje em dia, cada vez a gente faz menos essa cirurgia. Por quê? Porque existem tratamentos alternativos, entendeu? Existe hoje tratamento a laser. Então, por exemplo, as perineoplastias, né? Que a gente fazia muito, correção da região perineal, quando a mulher tinha 3, 4 filhos. Sim, sim. Hoje a mulher tem 1, 2 filhos. A maioria parte cesariana. Então, essas distopias, esses prolapsos genitais, quase que zeraram. Tá? E existem métodos contraceptivos, métodos opcionais para tratamento da genitália, que é o principal hoje, é o Mona Lisa Touch, que é o toque de Mona Lisa, né? Que a gente faz a laser. Então a gente também usa laser, doutor? Não, usa na laser. vagina? Na Porque vagina. eu fiz tratamento de laser para tirar do sinal. Pronto. Pra nunca mais na minha vida, que o negócio pra doer, Não, pelo amor de le- Deus. o Parecia assim um maçarico que tava me queimando ali.
o laser, na verdade, é um raio de calor, né? Você pega aquela luzinha, tchan, aí ele queima ali, Ele né? queima. Aí a gente pode usar cirurgicamente, porque geralmente a gente faz a cirurgia e faz o corte a laser, sangra menos, tá? E tem outros tratamentos que melhoram, que clareiam, que melhoram o trofismo vaginal, que melhora, que diminui os pequenos lábios, tá entendendo? E hoje a gente faz muito isso por laser. Doutor, me permita só interrompendo, Verdade. dentro desse assunto. Mandam para mim, constantemente, a velharada que me acompanha Hum. aqui, os meus amigos já. Aqui lá mandam uma esculambação para mim. Hum. Mulheres com a genitália, assim, terrivelmente, eu sei lá, diabo, aquele grande, aquilo ali tem Tem tratamento pra aquilo. solução, tem. Tem algumas mulheres que os pequenos lábios crescem a mais do que elas queriam, né? Então, e aí fica escurecidos, né? Incomoda na hora da Fica relação. flácido, né? Fica mais corrige flacidez, também o laser faz isso bem. Diminui aquela inchação, Diminui o tamanho. o tamanho, isso. Melhora o trofismo vaginal, a musculatura, a lubrificação, o tecido. O senhor já fez muito isso, né, doutor? Já, várias vezes. Várias né? vezes. É uma Pessoas coisa famosas aqui, não vou dizer quem não. Não, Questão de ética. Deus... É verdade. Não. Amigo Viu? autor. Várias vezes. Nós temos ainda de rotina. Ainda faz? Faço. Cada vez menos. Né? Menos, Porque o que está acontecendo? Não é para arrochar, não, né, doutor? É para Também diminuir. melhora o trofismo, melhora a lubrificação, melhora a incontinência urinária, melhora a pele. Melhora a libido? Também porque ela vai se sentir melhor. Mas a gente tem outros tratamentos para melhorar a libido. Que vai desde de gel, certo? Agora tem um que é só um pumpzinho que você faz, Deu até toque, hein? implantes hormonais, tá entendendo? Gel transdérmico, injetáveis, né? Medicações injetáveis. E aí você equilibra ela mesmo. A parte da menopausa é uma das coisas que me traz muito prazer fazer tratamento, sabe? Menopausa? Que eu rejuvenesço a mulher, tá entendendo? Eu entendo isso bem, porque a minha mãe é bem longeva, a mamãe tem 91 anos, Eita. mas é independente, mora só, é lúcida, sabe? Cuida da vida dela. A mamãe morreu com 97 anos de Pronto. Covid, mas a Pronto. mamãe era lúcida, né? Essa vovó. Não, você se lembra, eu me lembro que você dizia que toda vida que ia lá na casa dela, disse assim, estou me preparando para viagem. Que viagem, mamãe? Tô indo, Tô indo. Eu digo, mas agora não, mamãe, Verdade. mas agora não. Ela foi, eu nem me despedi dela, meu Deus. Ela foi pro hospital de lá mesmo, naquela Mas época. a minha mãe, rapaz, a gente também tem identidade. Isso aí que o Paulo Sadá é para você, que é o filho preferido, eu sou da minha mãe, sabe? Olha aí. Mas também, assim, a gente é meio que alma gêmea, a gente se identifica muito Muito, bem, nos é. parecemos fisicamente, sabe? Aham. Pensamos muito parecidos, somos confidentes, sabe? Aham. Então, eu digo que eu tenho o prazer de dizer que eu tenho 66 anos e que tenho uma mãe presente, né? Que eu posso conviver, que eu posso beijar, Aproveita ela. aproveitar, né? Aproveita. E Deus Aproveita. me dê muito mais tempo. É Tá? verdade. Doutor, então para essas pessoas, essas mulheres, porque a mulher, eu acho que ela se envergonha, né? Quando ela tem uma genitália avantajada demais, às vezes até, né, não consegue nem botar um biquíni, porque fica muito feio, né? É verdade. Tem solução para isso. Né? Temos solução. Temos solução. Tem Tanto solução. cirúrgica como tratamento opcional com laser, tá? Uhum. Alguns tratamentos hormonais, tá? Diminui mesmo, doutor Quedão? Hoje, o que mais se procura a mulher, doutor? Assim, o senhor ainda Olha, o senhor trabalha bastante na área. Né? Como eu já tenho uma clientela Aham. já de longa data, né? Que eu comecei a fazer consultório aqui desde 86, então eu tenho pacientes que são minha paciente desde o início. Eu costumo dizer, tem a Socorro 004, ela é a minha quarta paciente, sendo que a primeira é minha mãe, a minha segunda paciente é minha ex-mulher, a terceira é minha irmã e a 004 é a Socorro. Que E você foi médico também da mãe da Samantha Max, né? Pronto, Me fui falou médico da hoje. mãe da Samantha Marques, fiz os partos dos 3 filhos Olha aí. Uhum. meu Deus, que era radialista, do Enio Carlos. Do Enio Carlos. Eu fui médico da mulher do Enio Carlos, da mulher do Will Nogueira, da mulher do Carlos Augusto, tá entendendo? De várias outras radialistas, né? Aham. Então, é assim, eu era de casa, adorava ir nos seus programas, eu ficava no auditório algumas Ficava vezes, no auditório, certo? De vez em quando Ele ajudava. estava ensaiando, ninguém percebia nada. É verdade, né? porque ficava ali naquele corretorzinho, você parava lá o
seu carrão, né? Que sempre você gostou de Jaguar, né? Inclusive tem um muito lindo ali fora, Era. certo? Aí quando eu vi o Jaguar, eu digo, isso aqui que é o Paulo, né? Então. Aí você gostava, aí você parava aqui no finalzinho, né? Aham. E ali enchia de gente pedindo favores, né? Emprego, né, Paulo? O É, tempo, mas é, você lembra que a gente arranjava emprego para todo mundo, aí- remédio, emprego, cadeira de roda. Exato. Aí quando você diz assim, quem tiver esse remédio aqui, muitas vezes eu fui lá anonimamente, Eu tá? sabia disso, né? E outras vezes, quando você entrevistava gente famosa, Brizola, você entrevistou Brizola, você Já hoje eu entrevistou falei Lula. nele. Já ontem no meu programa de rádio eu falei nele. Pois é, o Brizola começou a falar, que falava muito, aí você diz assim, peraí, governador, peraí, vamos ganhar o pão das crianças aqui, assim só me quebra, não sei o quê, né? Mas sempre com bom humor, com irreverência, tá? O senhor deve ter visto a entrevista que ele disse, Paulo Oliveira, É. meu querido Paulo, o câncer do Brasil se chama Rede Globo, né? Ele disse uma vez isso no meu programa. Mano. E a gente dentro da casa, né? Me Lá lembro uma vez... dentro do sistema. Me lembro uma vez que o Paulo Sadat morava nos Estados Unidos, dia Morou lá em 16, eu Ohio, fui levar umas gravatas para você, aí ele ligou para você, né? Rapaz, você chorava copiosamente. Eu digo, rapaz, você Saudade, caramba muito esse menino, viu? Saudade. É. O meu medo, por causa do nome dele, Sadai, tinha ocorrido já naquela época, que é o negócio do 11 de, né, 11 de setembro, né? É verdade. E ele com esse nome, Sadá, em Ohio, um país altamente preconceituoso, né? Que o americano ele é muito cheio de preconceito. E eu tinha medo de acontecer alguma desgraça com ele, rapaz. Cada vez que eu me lembrava que ele tá, sabe onde que é que tá, meu Deus do céu, uma hora dessa, né? Mas nesse dia ele foi muito bacana com você. Pai, eu quero dizer que eu te amo, pai, não sei o Não é quê, aniversário você... dele, não? Era Ele foi aniversário deixar dele, uma era gravata pra mim. aniversário. Era Liguei aniversário já. dele. Você ligou, lembra dessa Lembro, história, né? lembro. Aham. Ixi, ele chorava, ele ficou sem condição de falar. Doutor, às vezes eu passo ali da Antônio Salles, o senhor está indo ali com o seu consultório, Tô, né? é, É lotado todo tempo, né, doutor? Graças a Deus. Ali era a casa dos meus pais, né? Eu, Só eu atende lá ainda, era né? ali atendo, Era em frente onde era a a Distrivídeo. Distrivídeo. É, o Bem Paulo, frente o ali. Paulo me visitava muito, É, ia porque lá. ele ia alocar os vídeos na Distrivídeo, Distrivídeo, aí ele às Deixava vezes, meu carro lá na tua clínica. Uma vez ele chegou no dia dos representantes de remédio, aí era bem uns 30 representantes. Disse, doutor, o senhor é ginecologista, é urologista? Eu nunca vi tanto macho Era aqui. passarinho não. Mas ainda estamos lá no mesmo endereço. Eu costumo dizer que medicina, eu vi isso aí com o doutor Pontes Neto, Uhum. medicina não é para enriquecer, e sim para se exercer. É uma missão, né? E eu sou muito orgulhoso. É uma coisa que desde o Sadá perguntou quando começou, desde que eu me lembro como Seu jeito. pai era médico? Não, meu pai era advogado. Meu pai queria ser médico, mas papai tinha 4 formações. Ele era advogado, era policial, terminou coronel da polícia, Coronel da polícia. era pedagogo, Pedagogo ensinou em faculdades e Liceu do Ceará e tudo. Uhum. E depois, quando ele já com mais idade, fez teologia. Teologia. Mas aí era empreendedor, tinha empresas de topografia. Eu comecei a trabalhar para ele com 15 anos de idade. E a mãe? Sua mãe? A minha mãe era professora primária, mas na época passou a se dedicar à criação dos filhos, né? Levar filho para Mas ele colégio. era uma boa formação, não foi? Ave doutor? Maria, eu não tenho o que Era reclamar. só o senhor de homem? Não, tenho eu, meu irmão, tenho um irmão caçulo, Jaime, e a Edilene, que é uma irmã do meio, sabe? Uhum. E graças a Deus tivemos uma boa criação, né? Éramos classe média, né? Papai terminou coronel da polícia, mas era oficial da polícia, era advogado, né? Trabalhava 3 expedientes toda a vida, sabe? Então, uma vida razoável. Não deixou ninguém passar necessidade, Não, né, doutor? graças a Deus, nunca tivemos necessidade, graças a Deus, nunca tivemos preocupações financeiras, né? Nunca tivemos dívida. Olha, tem 2 coisas que eu não gosto, sabe? Que eu odeio, que eu devo um ao meu pai e à minha mãe. Um é o jogo. Rapaz, eu tenho um certo horror a jogo. Essas bets aí, eu nunca apostei R$1. Mais uma Pronto. para nós dois. E outra Também é detesto. política, mas você namorou com a política, Paulo Sadat também, né? Não vou Agora, querer ser vereador, não quer mais não. meu pai, meu avô era do Partido Comunista, que se candidatou a prefeito de Juazeiro na época que o Partido Comunista. Imagine 1945, Naquela 46. época, os grandes aqui do Ave Partido Maria. Comunista. Papai era comunista. Papai era operário. Os meus 2 avós. Ele era tão comunista que a nossa casa era a mais pobre que tinha da rua Rebelo Leitão. Não lembra do comunismo? O meu avô era comerciante, mas era comunista. O meu avô materno, né? O pai da mamãe.
E o meu avô paterno era juiz de direito, mas também comunista, né? Entendi, parece que era camaradas, né? comunista, E aí, vovô foi preso em Juazeiro, porque se candidatou a prefeito, aí trouxe o pessoal do Partido Comunista, aí o padre fez um sermão e disse assim: olha, o João Marculino tá vindo aí com o pessoal para levar os ossos do padre Cícero. Aí deram uma carreira nele lá, ele veio parar aqui, foi preso, sabe? Aí um amigo em comum que eles tinham, né, doutor Isnato Teixeira, que era do Rio de Janeiro também, era da elite. Aqui era o Zé de Moura Beleza, né? João Amazonas. Pronto, olha, o grande os amigos dos cabeça. meus avós eram o Barata Ribeiro, Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes. Eu tive o prazer de conhecer o Luiz Carlos Era o Prestes, sabe? presidente nacional do Partido Comunista. Ele teve, quando eu estava no Rio de Janeiro, ele já velhinho, né? Já senhor, Já- né? já era bem Mas subindo a escada, aí eu reconheci, eu disse assim, camarada Luiz Carlos. Aí ele olhou assim, isso aqui o senhor me conhece, doutor? Aí eu digo assim, meu avô era um grande companheiro do partido, não sei o que, sabe? Aí, infelizmente, ele só se deu mal na política, né? E eu também tenho, sim, fui convidado para ser candidato, Você já foi né? várias vezes, né, doutor? Mas nunca me atraiu. Não teve essa certo? tendência. Nunca. Né? Até admiro quem tem essa. Roberto Cláudio teve aqui, disse que começou a ter pruridos na faculdade, né? Mas graças a Deus esse Eu prurido também nunca me nunca deu. entrei, não. É. Nunca entrei. Bom, né, conversar com ele? Bom conversar com quem tem conteúdo, né? Muito. Aqui Eu tem tive história. vontade de ser médico, eu tive vontade de se eu não fosse jornalista, mas aí eu fui fisgado. Culpa dele, me levava com 5 anos. Eu tinha vontade de ser advogado ou médico. Eu era muito Ainda estudioso, dá né? tempo, rapaz, já dá tempo. É só que, Mas eu né, A mãe do outra- empreendedor formou-se essa semana com não 63 anos de não idade. que- É a não sua idade. mas É, é muito prazeroso, né? Quando você se identifica com a profissão, né? é doutor? verdade. Né? Eu tenho É. um prazer tão grande de escrever o programa. Então. Que hoje eu escrevo o programa dele, tem o meu programa. Quando eu vejo o programa sendo executado depois de escrito, aí o que eu pensei e coloquei nas páginas, né? Que o programa são quase 55 páginas por dia. E eu vejo o pai lendo e dando seguimento. Aí você vê aquele negócio sendo executado, eu fico com muito prazer e eu sei que eu não errei de profissão. Cada programa é uma você criança nunca- que nasce, né? Você nunca vai ser O rico. que eu, na o que eu profissão, mas- digo, o que eu digo é o seguinte: você tem que fazer. Eu tenho uma filha que é psiquiatra. Aí quando ela vem me dizer, pai, eu quero fazer psiquiatria, aí eu contei uma piadinha de doido pra ela, aí ela, ô pai. Eu disse, não, filha, faz o que tu quer, que é o que tu gosta, porque tu vai fazer isso 40, 50 anos, né? Pronto, então o que eu posso dizer? Que eu me orgulho de ser médico, ser um ser médico, gosto de cuidar, A sua né? noiva é médica também? Não, ela tá concluindo o curso de arquitetura, é quase arquiteta, né? Eu fiz edificações da escola Foi técnica. ótimo. Viu? Aí eu digo que eu exerci a minha profissão em 4 continentes, né? Eu lembro que fiz um parto de uma menina na Bolívia, desengasguei uma senhora com a É verdade que dentadura. ela não gosta de tomar banho, não? As bolivianas. Não sei, na época Essa eu era a tava- fiada. Essa era a não, fiada. era uma adolescente, uma menina de 15 anos, no detalhado, parto, sabe? cara. Aí, O senhor fez o parto dessa menina de 15 da anos? menina na Bolívia, na cidade de Cobija, que fica na fronteira do Brasil, com Brasileia, né? Que é perto de Chapuri. Eu fui fazer o meu CRUTAC, que era Projeto Rondon da época, lá no Acre. Passei 2 meses no Acre. Aí uma vez eu atravessei a fronteira, né? Aí eu quero conhecer um hospital, né? Aí fui conhecer um hospital boliviano e tinha uma garota de 14 anos com uma parteira. Aí eu disse assim, olha, eu sou médico, eu posso ajudar? Na verdade, eu não tinha nem terminado medicina. Aí ajudei, fiz o parto. Fiz uma respiração boca a boca no Canadá. Tirei uma dentadura com a mulher que estava se engasgando lá no Chile. Tá na hora do restaurante, a mulher começou a se engasgar. Deitei a mulher, tirei a dentadura dela, ventilei até o paramédico levar. Enfim. E esse boca a boca fez em Tratei. quem? No boca a boca foi no senhor, no velhinho. Eu estava sentado assim, frente a frente, assim como eu e você, assim, numa passarela. E um senhor canadense, brancão, grandão, sabe? Começou a ficar roxo. E eu estava com a minha ex-mulher, que era enfermeira da parte de cardiologia. Aí eu sentado assim de frente para ele. Aí eu disse assim, Vera, esse cara tá parando. E o cara parado aqui, e começou a roxo, Infartando. caiu para trás. Infartando. Infartando. Aí eu pulei em cima dele, ela fazendo a massagem cardíaca e eu fazendo a
a respiração boca a boca. E eu usava bigode. Eu não sei se tu me conheceu Lembro, com lembro bigode. do seu Pois é. bigode, era O bigodão. cara saiu cheio de pelo de bigode, ó. Ah, Mas aí, outra coisa também, aí ajudei, eu fiz uma viagem na Turquia, passei 20 e poucos dias na Turquia, e com um ônibus de vários brasileiros, maioria idosos, né? Ai, doutor Fernando, tô com dor aqui, ai, doutor Fernando, torci o pé. Aí eu ajudava o pessoal. Eu fiz os caminhos de Santiago, sabe? Tu fez aquilo? Fiz. Andei 16 dias pela Espanha. E Tu- quando a gente chega Você tem que trocar de roupa, né? Diz que troca de não, roupa. é assim, você tem que caminhar com duas roupas, porque você anda muito, né? Eu fui todo parafernália, cheio de mochila, cheio de bota, não sei o quê, aí você vai jogando fora. Aí você termina a caminhada com duas roupas, uma que você está usando, aí quando você chega lá no hostel, né, que é muitos são públicos, eles não cobram nada, é uma pousada para você dormir. Aí você toma um banho, lava aquela roupa do corpo e veste aquela que você tá limpa, né? Aí estende, Aquela né? reserva. Aquela reserva, né? Aí estende. Aí eu ia almoçar, dava uma visitadazinha na cidade, né? Aí dormia cedo, porque a gente acordava 4 horas para começar a andar. Aí dormia cedo, aí vestia a roupa, né? Durante o dia, né? Aquela que eu tinha lavado, né? E aí uma muda de roupa. Certo? Então, 16 dias a gente chega. Para fazer o caminho todo seriam 30 e pouco, mas eu andei 16 dias, acredito que uns 180 a 200 quilômetros, sabe? Aí não faz isso num dia só, não, né? Essa Não, caminhada é de assim, Santiago, você né? anda, em média, dependendo do seu ritmo, 20 a 40 quilômetros. A cada 20 quilômetros tem uma estrutura. A cidade se prepara para receber o andarilho. O Tá andarilho, entendendo? Aí o isso. andarilho, geralmente a gente coloca tipo uma concha, que é o símbolo do andarilho, para proteger, para dizer que você é andarilho. E geralmente você tem um bastão, né? Que também é para lhe proteger se alguém quiser lhe atacar, ou um bicho que é da estrada, e para você apoiar, marcar a marcha, sabe? E é uma peregrinação, é uma caminhada que você faz para você se encontrar, né? Eu fiz em 2010, Uma né? Eu caminhada tinha espiritual, acabado. né, doutor? É uma camada, Uma uma caminhada coisa. espiritual. E eu tinha acabado de me separar, e a gente estava discutindo aqui, a separação sempre é muito dolorosa, né? Para Aí, ambos para os todo lados. mundo, para todo mundo. Família, Só- para todo mundo. Traumatiza. Ó, eu digo que a gente não casa só com o homem ou com a mulher, né? A gente casa com a família dele, né? A gente casa com os Tudo, amigos, né? é. Os filhos, né? Tem que dividir, então é muito difícil. Aí eu fiz mais para me reencontrar na época, né? Então chorei, ri, né? Aí depois tem uma tradição que quando você chega em Santiago, você pode ir caminhando até Finisterra, que fica a 90 quilômetros de Santiago, aí você queima a roupa e volta só com uma única A única peça de roupa, que você né? tinha. E na época, eu tinha andado 16 dias, nós fomos de táxi, eu, um amigo alemão e um amigo argentino, argentino não, mexicano. Aí nós pegamos um táxi, fomos até lá e simbolicamente queimamos uma meia, porque não podia queimar a roupa para não ter incêndio, sabe? É. Aí, mas uma Você experiência fala quantos fantástica. idiomas, doutor? Eu falo inglês básico, né? Eu não tenho a fluência do Paulo Sadar, porque eu não morei nos Estados Unidos, né? Mas eu entendo um pouco de francês, de espanhol, né? E a gente faz assim... Onde chega, se vira. Quando eu chego na França, eu digo assim, Monsieur, s'il vous plaît, you speak English, aí abre a coisa. Aí vai-se embora. E hoje né? em dia, com o celular na mão, acaba vai-se embora. O celular O celular agora traduz, faz Não, hoje em tudo. dia não tem mais dificuldade, não. Interessante. Você na China, você pede uma comida na China, né? É. Pelo celular, aí bota saindo em chinês, né? É verdade. Ele traduz e manda o tem- áudio e na tem um mesma hora. negócio também, viu? Tem brasileiro em todo canto do mundo. É. Vocês Notícia daqui é um radialista que mataram agora na Horta Soares. Eu sei. Sei não, já precisa dar notícias, né? É isso, daí isso aí. Radialista, Ah, meu Deus do céu. Deus nos livre. Doutor, que prazer imenso. Prazer conversar com o senhor. imenso. Eu que agradeço Fernando a Pessoa. oportunidade, né? Tive o prazer de ser entrevistado pelo Paulo. Paulo, eu digo o seguinte, eu vou fazer uma declaração aqui a você. Vamos lá. Eu sou macaco de auditório desde Jurandir Mitoso, desde Augusto Borges. Augusto Borges. Sim, eu fui no programa de auditório do Augusto Borges, certo? Era legal. Sábado Show Alegre. do Mercantil. E fui para o... Sábado Alegre era o Will Nogueira. Era o Will Nogueira. Não, era... Porque hoje tinha- é sábado. Não, é do Will Nogueira. Não, eu fui do
Irapuã Lima? Irapuã Lima. Aham. Irapuã Lima. Porque eu morava ali perto das emissoras, né? Isso. Aí eu gostava de ir para o auditório, Ué, né? não, era Irapuã Lima, Augusto e naquela Bosta. traziam cantores demais de fora, É, porque não ó, tinha televisão, né, Vanderlei praticamente. Cardoso, Gerry Adriane, Adriane. aí tinha o fã-clube do Gerry. Meu tinha- primeiro entrevistado em rádio foi o Sérgio Reis. todo Estourado o daquela pessoal turma. vinha. Vanderleia. Coração de papel. Ixi, Se você pensa que meu coração. Doutor, o seu casamento será onde? Aqui em Fortaleza? vai ser uma cerimônia, porque é só um casamento civil, né? Aí vai ser uma cerimônia simples, que é mais reservada à família. Vai ser tá? quando? Vai ser dia 31 de maio. É a época da agora. plantação da mandioca, né? Ah, é? Que é a lua de mel. É a lua de mel. E eu disse assim, olha, eu não quero gastar muito com casamento, não. Eu quero gastar com a lua de mel. Aí a lua de mel vai ser bem, Então, bem hoje eu bacana. acordei por volta de 4 horas, 3h30 da madrugada. Eu digo, eu vou passar mais meia hora deitada. Aí liguei lá na televisão, meia hora. Aí tava passando os grandes gastos de casamentos daqueles marajás lá da Índia. Mas Não. gastavam uns bilhões e bilhões de Se dólares. você soltar a mão, aí Ave Maria. o mundo é infinito, né? Tu Mas é assim, primeiro é uma coisa que... Casamento simples, coisa rápida. Casamento civil é uma coisa só para família, Já para tá 5 anos com familiares, ela, né? né, 5 doutor? anos, é só para oficializar, né? Só pra você Eu vi uma coisa, o meu filho casou muito jovem, com 24 anos, sabe? Casou e foi embora para Portugal. E aí eu perguntei assim, filha, ela tá grávida, né? Porque com 24 anos, né? O cara casar, com a primeira namorada. Disse, não, tá não. É porque eu quero ir morar em Portugal e quero ir casado, quero ir oficializar. E o juiz de paz disse uma coisa muito bonita. Ele disse assim, parabéns ao casal por ter tomado essa decisão, né? Que a gente sabe que vocês poderiam viver juntos sem oficializar. Porém, o casamento é bom. O casamento é bom para o Estado. Eu fiz isso. O casamento é bom para a família, o casamento é bom para o cidadão. Eu fiz isso. Aí ele foi, depois que chegou lá, nos tornou português. Hoje eu sou português, a minha mãe é portuguesa. Cidadania. Se tornou português e voltou com a mulher 3 anos depois para apostilar os documentos e torná-la portuguesa. Tá entendendo? Então é assim. É bom, casamento. Tem netos? Tem um neto só, filho da Lívia, 11 meses, né? Uma gracinha, um amor de menino. A gente se derrete pelos netos, Tu né? é doido. É. Aham. Eu tenho um neto só. Esse aqui Os, tem o- um. os outros 2 ainda estão me devendo alguns, né? Alguns. Não dá tempo ainda. Você tem 4, né? 8. 8? 8. É 2 da savana, Havana. Doido 3 da de savana. Sami, um meu 3 da minha. e 2 da Érica. Que bom. Aham, 8. 2 da Érica. Aí tem as meninazinhas, né? Da Érica. Da Érica. Uma já está formada. Uma 2 da formou agora Érica, em um meu. nutrição, né? 3. E outra coisa muito bacana que eu vi, viu? Foi a homenagem que seus netos fizeram no Instagram no dia do seu aniversário. Pois é, rapaz. Lindo, lindo. O Ah, menino, rumo de eu menino. acredito que foi o Paulo Neto que falou, né? O Paulo Neto é o orador da turma. O Paulo Neto é sua cópia. É isso. Obrigado, doutor. Eu Gostei agradeço, demais. eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Quando quiser, nós estamos às ordens. Viu? E o programa, o Pops é um sucesso, o Bate Pops. Sábado, 2 um da tarde. sucesso. Sábado, 2 da tarde. Vou Isso. avisar lá. Aí fica lá eterno, né? Pronto. Fica eternamente. Quero bater o seu recorde de views. Valeu, doutor. Um abraço, tchau. querido. Abraço. Até mais.